Passo no Giro do Meio-Dia. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes. Sempre bom estar aqui falando um pouquinho sobre defesa civil, principalmente batendo na tecla da autoproteção, que é o caminho que a gente tem realmente para ter uma cidade, um local mais resiliente frente às nossas adversidades aí. Fábio, que já esteve aqui na última semana no Coffee Break, falando sobre o jogo aí do Timbó Rex, né, no jogo de futebol americano, inclusive que venceu o Santa Maria Soldiers, se classificando para a semifinal do Nacional agora. Mas hoje o assunto é diferente. Hoje nós vamos falar aí de defesa civil, porque o Meleri, além de ser um excelente narrador de futebol americano, também é o nosso coordenador aí da defesa civil. E o assunto que a gente trouxe aqui então hoje, Fábio, é a mochila de emergência, uma proposta, uma orientação que a defesa civil vai apresentar aí no Consegue no dia de amanhã. Exatamente. A mochila de evasão, a mochila de sobrevivência, a mochila de 72 horas, consegue achar por Bug Out Bag, né, ou BOB. É basicamente o seguinte, é um kit que a pessoa tem que ter em casa, pronto emprego, né, aonde dentro desse kit devem conter itens que ela possa se manter abrigada e ter alimentação e consumo de água por um período de pelo menos 72 horas. Para que serve essa mochila? Essa mochila ela tem como finalidade ou utilização para uma saída rápida de algum local que esteja em risco, né? E que eu consiga, se eu não tiver o apoio imediato, consiga ficar ali então esperando, né, o resgate que seja, ou o meu ponto de apoio por um período de até 72 horas. A ideia é que a gente mostre isso com mais clareza para a comunidade, como funciona, quais são suas finalidades, quais são esses itens essenciais que devem conter dentro da mochila, para que a comunidade, então, entenda a importância e comece também a ter como hábito ter uma mochila dessa em casa. Às vezes a gente linka isso muito àqueles filmes americanos, né, de apocalipse, né? De um terremoto gigantesco que vai devastar tudo, ou de uma erupção vulcânica gigantesca. Maremoto. Mas não, hoje a gente trata como maiores riscos potenciais naturais, vamos botar assim, para nossa região, a questão das chuvas, né? Tudo linkado às chuvas, ou seja, inundações, enxurradas, alagamentos. A gente presenciou aí no Rio Grande do Sul, né? Uma situação bem apocalíptica mesmo, né? Exatamente. Questão aí das enchentes que tomou cidades, varreu boa parte do estado por lá. Exato. E, claro, a gente também tem aqui esses riscos de enchente, né? Mas essa mochila de evasão, ela não serve não tão somente para essas situações com intempéries climáticas. Vamos botar um outro exemplo aqui. Um desabastecimento numa greve dos caminhoneiros, que a gente já teve aqui na nossa região, né? Então, assim, eu não estou preparado. Hoje em dia, os apartamentos, por exemplo, novos, não contém uma despensa dentro dos apartamentos. Poucas pessoas têm aquele jeito um pouco mais antigo de fazer a compra mensal. A gente vai lá por semana, compra por isso que precisa, que está faltando, né? A gente não tem um grande estoque de alimentos em casa, por exemplo. Se faltar energia em casa, se faltar energia por 2 dias em casa, como é que fica a situação? Minha geladeira, provavelmente, eu vou perder a maior parte dos itens. Né? Então, o que eu posso ter em casa para que em uma situação qualquer de anormalidade, né, seja ela vindas de forma natural, como a chuva, por exemplo, ou de formas não naturais, daí seria a parte tecnológica, né, essa coisa toda, como eu posso me manter seguro e alimentado e hidratado por um período de tempo um pouquinho prolongado. Essa é a ideia da conversação da mochila de emergência. Ela faz parte de um plano maior, que é o Plano de Emergência Familiar, o PLAF. Esse PLAF ele já é trabalhado pela Defesa Civil, por exemplo, no Defesa Civil nas escolas, que é um plano do Estado, que as Defesas Civis municipais fazem parte também, né, que a gente conversa com as crianças ali do 5º ao 6º ano das escolas. Eles já têm contato com um primeiro desenho do que seria um plano de emergência familiar, o PLAF. E dentro do PLAF, alguns requisitos, entre eles estão essa mochila de emergência. Então a ideia é que a gente comece a fomentar um pouquinho mais a ideia da mochila de emergência, para que ela serve, como eu posso utilizá-la, e para que a comunidade entenda a importância e comece também a atuar dentro desse cenário. É interessante a Defesa Civil ter essa sensibilidade,
Porque é fato, a gente está passando aí também por um momento de muita crise climática pelo mundo, né? Então, como você bem disse, questão de energia. São Paulo está aí com apagão de 4 dias, 257 mil unidades consumidoras sem energia durante 4 dias. Nós tivemos recentemente, como eu já disse, Rio Grande do Sul passou aí por uma grande catástrofe climática, também as enchentes. Já tivemos desabastecimento, greve dos caminhoneiros também na nossa região. Estados Unidos passou recentemente por 2 furacões também catastróficos. Tivemos e temos no Oriente Médio, né, no mundo aí, guerras acontecendo. Exato. Então, é fato, nosso mundo passa hoje por uma grande crise, não só climática, mas enfim, de sociedades também, né, que a gente passa por aí hoje. Então, é importante essa sensibilidade da Defesa Civil, porque nós temos que estar preparados, sim. A gente não fala isso como um alerta, né, para alarmar ninguém, para dizer, ó, o mundo pode acabar amanhã, né? Mas já para o pessoal também ter essa consciência de realmente sobrevivência, né? Sobrevivência no mundo que a gente está passando, no momento que a gente está passando. E falando um pouquinho mais sobre essa mochila de emergência aí, Meleri, quantos itens são elencados aí nessa mochila? Você consegue trazer alguns detalhes a mais para a gente? Ela é bem variável. Por que ela é bem variável? Ela depende, por exemplo, de quantas pessoas vão depender dessa mochila, se eu tenho um grupo familiar que vai fazer só uma mochila, ou se cada pessoa desse grupo familiar vai ter a sua própria mochila. Ela varia do ambiente em que eu vivo. Se eu estou num ambiente rural é uma coisa, se eu estou num ambiente urbano ela é outra completamente diferente. Então ela é muito maleável, né? Cada pessoa também ela vai ter que montar essa mochila com os itens que ela tem afinidade. De nada adianta eu te falar assim, olha, ela precisa ter um kit médico. E nesse kit médico ela vai ter um torniquete. Mas você sabe usar um torniquete? Quando usar? Como usar? Se você não tem essa afinidade com esses itens, nem adianta ter dentro de um kit médico. É claro que você pode buscar, se aprofundar o assunto, né? Conhecer toda a estrutura, e daí sim ter um item desse. Mas a ideia é que você monte um item básico para que você tenha afinidade com aquilo, que você não passe perrengue na hora da situação já de emergência. Já é uma situação ruim. Já é uma situação ruim. Então que você tenha afinidade com isso. Nos grandes desastres, o que a gente mais vê? A gente vamos botar o Rio Grande do Sul como pauta, que é o que a gente viveu mais próximo nosso aqui. A gente viveu uma situação hídrica, né? Um dano hídrico ali, muita chuva, rio subindo absurdamente, pessoas ilhadas com água cercando todo o local, sem 1 litro de água para beber. É um pouco incômodo isso quando você percebe que você está cercado de água e que você não tem água para consumo. Já nessa mochila de evasão, um dos pontos que a gente coloca ali, por exemplo, é que você tenha itens que possam te ajudar a purificar esta água. Eu posso pegar água de qualquer lugar, eu coloco em cima de um recipiente, dentro do recipiente, boto no fogo, boto um clorim, eu tenho um filtro portátil que eu posso beber água de qualquer lugar, enfim, manter-se hidratado. Esse é um dos exemplos, né? O que a gente preza também, o porquê que a gente preza essa questão da autoproteção. Numa situação de grande escala, a gente não tem como nós colocarmos o auxílio do Estado, e quando eu coloco do Estado, bombeiro, polícia, defesa civil, que seja, né? A gente não tem como chegar a toda a população atingida ao mesmo tempo. Quando a gente está falando de um desastre de grande escala, né? Imagina, vamos pegar Timbó. Se a gente tem um acontecimento como o Rio Grande do Sul, onde praticamente toda a área urbana do município é afetada de uma vez só, nós estamos falando ali aproximadamente de 35, 40 mil pessoas na área urbana do município. Como os bombeiros aqui de Timbó vão chegar em 40 mil pessoas ao mesmo tempo? Não vão. Humanamente impossível. Humanamente impossível. O que os japoneses prezam muito? Existe uma continha bem simples do japonês que a gente brinca, que é o 70, 20, 10. O que seria o 70, 20 e 10? 70% da população ela precisa saber se autossocorrer, se autoproteger. E dentro dessas 70% da população, tá essa população, por exemplo, que tem uma mochila de evasão, que sabe uma rota de fuga, que sabe o seu ponto de encontro para uma área segura. 20% da população, além de se autossocorrer, vai poder socorrer pessoas que não podem.
Ou seja, idosos, pessoas acamadas, pessoas que não são daquela região. Às vezes temos os turistas aqui na nossa região que podem ser pegos de surpresas em alguns motivos. E somente 10% da população ficaria realmente a cargo, então, de socorro do Estado, onde atuam o bombeiro, a polícia, SAMU, Defesa Civil e outros órgãos, né? Se a gente conseguir aplicar isso aqui, toda a situação de gerenciamento da crise ela muda por completo. Porque eu tenho uma população resiliente, preparada e que conhece o local onde vive e que vai conseguir, sim, passar por essa normalidade de uma forma muito mais segura. Essa é a ideia da percepção de autoproteção. Nós começarmos a implementar esse tipo de pensamento na comunidade para que quando aconteça alguma situação adversa, a população saiba o que fazer, saiba para onde ir e se mantenha em segurança. Certo, então. Então, essa é a ideia que a Defesa Civil está trazendo aqui para a cidade de Timbó, com a mochila de emergência, né? Inclusive vai ser apresentado aí a proposta para o CONSEG, né? O Conselho de Segurança aí da cidade. Então, muito bacana essa ideia, Meleri. Nós temos ainda muitos mais assuntos para abordar com a Defesa Civil, porque a Defesa Civil aqui de Timbó vem muito atuante, né, nesses últimos anos, inclusive com muitos simulados sendo feitos em escolas, em empresas, né? Isso tudo a gente também vai abordar em momentos específicos com mais calma. Perfeito, a gente fica à disposição.